E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui. A História do Mundo para Quem Tem Pressa, mais de 5.000 anos de história resumidos em 200 páginas. É um livro bem audacioso e óbvio, como dá para imaginar, é um resumo muito grande de tudo, então ele tem um voo panorâmico por toda a história da humanidade. Como eu falei, ele faz um resumo dos principais acontecimentos da história da humanidade. Então ele procura focar em como os povos se desenvolveram, na política, religião, como eles conquistaram novas terras, como alguns povos deixaram de existir, falar também das principais guerras que aconteceram, né, e também das figuras que se tornaram históricas, claro, todas elas, a grande maioria delas, são citadas no livro, como né, Alexandre o Grande, alguns faraós, como um pouquinho da história do cristianismo. Mas, de modo geral, ele é um livro bem leve, uma leitura bem boa, bem fácil, não tem muitas palavras complicadas, ele é bem leve. Ele sai de 3.500 a.C., começa o livro em 3.500 a.C. e vai até 1945. Uma coisa importante, né, que ele é dividido em tempo, tem essa linha do tempo, só que dentro dos capítulos, por exemplo, um capítulo vai de 3.500 até 800 a.C. Dentro desse capítulo ele é dividido em regiões, então, por exemplo, você vai ler sobre o Oriente Médio. Você vai ler sobre o Oriente Médio até 800 a.C. Depois vai ler sobre as Américas, por exemplo. Vai voltar lá em 3.500 e vai começar a ler em 3.500 de novo sobre as Américas até ter lido sobre tudo, sobre o mundo inteiro, sobre todas as regiões que são separadas dentro do capítulo. Isso é uma coisa importante para não se perder. Ele tem a linha do tempo nos capítulos, né? Terminou um capítulo dali para frente, então né, continua na linha do tempo, mas dentro do capítulo não é dividido exatamente nessa linha do tempo. Você vai ler sobre uma região até um certo ponto, depois vai voltar e vai começar de zero de novo da outra região até ter lido sobre todas as regiões. Uma coisa que eu acho interessante para otimizar a leitura desse livro é você ir anotando tudo aquilo que te chama atenção. Então, por exemplo, aquela guerra, aquele povo, vai anotando tudo aquilo porque como ele é muito pequeno, ele não se aprofunda em nada. Ele faz um panorama geral de toda a história, mas não se aprofunda muito em nenhum assunto. Então, às vezes pode ficar mal entendido alguma coisa, porque, né, pelo fato dele ser muito objetivo. Então, eu acho legal fazer isso de anotar tudo para depois pesquisar no YouTube, pesquisar documentários ou próprio texto mesmo. Porque aí sim otimiza, independente do motivo que você está lendo, seja por estudo ou seja só por hobby, porque gosta de ler, porque achou o livro interessante, eu acho que mesmo assim vale a pena fazer isso, né? Porque algumas coisas a gente já sabe, mas tem algumas que a gente não lembra ou não sabe mesmo, então eu acho que anotar seria uma boa dica para otimizar a leitura desse livro. Bom, para resumir tudo isso, ele é um livro que cumpre o que diz na capa, ele consegue fazer o resumo da história do mundo, né, realmente em 200 páginas, até menos. A leitura dele é bem leve, né, então eu indico para qualquer pessoa, porque não tem problema nenhum, não tem um palavreado muito complicado. Eu estou vendo que o do Brasil já é bem diferente, porque são autores diferentes, né? O do Brasil, ele tem é outro autor, e tem algumas palavras um pouco mais complicadas, então já vê que não é uma leitura tão leve. Tem algumas palavras que eu tive que pesquisar e tal, né? Ignorância à parte, mas esse aqui, A História do Mundo, é bem mais leve. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo. Aproveita, já se inscreve no canal e aqui na descrição eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais. Já me segue lá no Instagram, no Twitter, lá no Facebook. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.